Resoluções pessoais, todo mundo faz, mas quase ninguém cumpre. Mas e se eu dissesse que um jovem de 19 anos escreveu promessas tão profundas que ainda impactam pessoas 300 anos depois? O livro Antes do Sim, como Jonathan Edwards enxergava o namoro segundo o coração de Deus, é um guia prático e espiritual para todos que desejam viver um relacionamento santo e saudável. Este livro oferece princípios bíblicos sólidos para cada fase do namoro. Imagine-se vivendo um relacionamento onde vocês crescem juntos espiritualmente. Existe respeito, amor e um compromisso real. Cada decisão é guiada pela palavra de Deus. Seu namoro inspira outros casais a viverem com propósito. Esse tipo de relacionamento é possível e está ao seu alcance. Não perca essa oportunidade. Garanta seu exemplar agora, clicando no link da bio e garanta já o seu. Interessante você mencionar isso. Jonathan Edwards escreveu essas resoluções em 1722, numa época em que a maioria dos jovens nem pensava sobre essas questões. E olha só que fascinante. Ele não apenas escreveu, mas estabeleceu um sistema rigoroso de acompanhamento. Relia todas as semanas. Isso é um nível de comprometimento que raramente vemos hoje. Bem, você sabe que ele cresceu numa família pastoral em Connecticut, né? O ambiente familiar dele era bem diferente do que vemos hoje. Nossa, totalmente. E a Resolução 46 que estamos discutindo hoje é tipo um manual completo de como lidar com os pais. Ele fala de tudo, desde o tom de voz até as expressões faciais. E como isso se conecta com o pensamento teológico da época? Então, os puritanos, como Edwards, tinham essa coisa de examinar cada detalhe da vida. Eles acreditavam que a santificação acontecia nas pequenas coisas do dia a dia. Tipo o que Richard Baxter escreveu sobre a piedade doméstica, né? Exatamente! E sabe o que é mais louco? Edwards tinha essa preocupação não só com os pais, mas com toda a família. Era uma visão bem holística das relações. Você sabia que essa resolução específica acabou influenciando gerações de pastores americanos? Sim. E não só pastores, né? Muitos dos descendentes de Edwards se tornaram pessoas super influentes. Tipo, teve presidente de universidade, juízes. Bem diferente do que a gente vê hoje em dia, onde muita gente mal consegue manter um diálogo civilizado com os pais. Pois é. E olha que interessante. Edwards fala especificamente sobre controlar a inquietude. Ele já entendia que o respeito começa com o autocontrole emocional. E como você acha que isso se aplica hoje? Acho que é tipo um espelho. Quando a gente olha para como reagimos com nossos pais, nossa voz, nosso olhar, diz muito sobre nosso crescimento espiritual. E tem aquela parte onde ele fala da vigilância especial com a família. Sim. E sabe o que é incrível? Ele não estava só falando de comportamento externo. Era uma transformação que vinha de dentro para fora. Como aquela famosa frase de Spurgeon sobre a verdadeira religião começar no coração. Nossa, exatamente! E Edwards levava isso tão a sério que estabeleceu um sistema de revisão semanal. Era tipo um check-up espiritual regular. Bem, isso me lembra muito do método dos puritanos de manter diários espirituais. E você já parou para pensar como isso é revolucionário até hoje? Tipo, numa era de terapia e autocuidado, Edwards já tinha sacado a importância do autoexame. E ele fez isso tudo com apenas 19 anos. Pois é. E o mais legal é que essas resoluções não eram só para ele. Acabaram se tornando um modelo de disciplina espiritual que influencia pessoas até hoje. Bem, acho que chegamos a um ponto importante aqui. A ideia de que transformação real começa com pequenas decisões diárias. Totalmente. E que a gente precisa dessa humildade de reconhecer que não consegue fazer nada sozinho. Como Edwards disse no início, precisamos da graça de Deus. Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, às vezes as resoluções mais importantes são aquelas que fazemos com nossa própria família. É isso aí! Que a gente possa aprender com Edwards a importância de um compromisso sincero com a transformação pessoal. Até mais!